Então vamos começar a nossa receita de geleia de frutas amarelas. Aqui eu tenho 200 gramas de abacaxi picado, 200 gramas de abacaxi picado. Temos também 100 gramas de polpa de maracujá, é só o maracujá purinho, tá? A gente tira a casca e remove apenas a polpa, 100 gramas então de polpa de maracujá. Aqui nós temos 150 gramas de manga, essa aqui é a manga Palmer, porque ela tem menos fiapos, então é melhor para a gente fazer a nossa geleia de frutas amarelas. Lá nós temos 60 gramas de açúcar refinado, aqui ele já está peneirado, tá? 60 gramas de açúcar refinado. E por último, 50 gramas de água. Água aqui no caso filtrada, tá bom? Então esses são os ingredientes para a nossa geleia maravilhosa de frutas amarelas. Então vamos começar. Aqui eu tenho a minha panela, que está com o fogo ainda desligado. Nós vamos apenas adicionar primeiro os ingredientes. Aqui eu tenho abacaxi picadinho. Se você quiser uma geleia um pouquinho mais fluida, você pode também triturar esse abacaxi no liquidificador ou no processador, tá? Vou adicionar a polpa do maracujá natural, a manga. Essa manga ela é bem docinha, tá? Quanto mais docinha for a manga, mais doce vai ficar a sua geleia. O açúcar refinado, a gente adiciona aqui. E por último, a água. Percebam que é bem pouquinha a quantidade de água, tá? Então agora nós vamos misturar esses ingredientes. E aí sim, a gente pode ligar o nosso fogo da panela. Então vamos ligar aqui, ó, chama alta. Vou mostrar para vocês. Chama alta. E nós vamos deixar aqui cozinhar um pouquinho, tá? Com todos esses ingredientes. Então aqui eu tenho as frutas amarelas, que são manga, abacaxi e maracujá. E temos aqui o açúcar com a água. Então aqui não precisa ficar mexendo toda hora, é só você mesmo misturar um pouquinho o açúcar nos ingredientes e deixar ferver, tá? Eu vou mostrar para vocês o ponto de geleia. Essa geleia, ela é deliciosa e ela tem aquele toquezinho mais azedinho do maracujá. Se você preferir uma geleia mais doce, aí você pode acrescentar um pouquinho mais de açúcar. Já vou mostrar para vocês o ponto assim que começar a ferver. Então agora, olha, ele já está fervendo e olha como a manga já começa a se desmanchar. Se você quiser, você pode ir só cortando assim com a própria espátula de silicone, ó. A manga fica tão macia, até porque ela já estava bem madurinha, né? Então isso também ajuda. É só você ir dando uma amassadinha na sua manga que ela vai se dissolvendo, tá? Eu gosto de geleia um pouco mais assim artesanal, mais pedaçuda. Eu gosto dela mais inteirinha, com as frutas mais integrais. Se você quiser ela um pouquinho mais fluida, é só você bater no liquidificador, tá? Também dá certo. Aí depois você adiciona na panela e faz esse processo aqui de ferver as frutas. E o cheiro que sobe aqui, meu Deus do céu, que delícia! Ó, com a manga já quentinha, ó, ela vai se desmanchando facilmente, tá? Mas é interessante também você comer, né, e sentir a textura da manga, a textura do abacaxi. Isso também é muito gostoso no paladar. Essa textura fica muito bem quando você come, né? Fica muito gostosa. Ó, o cheirinho já tá subindo. Percebam que ele já vai tendo menos água, esse caldinho vai diminuindo, tá? Quanto mais tempo você deixar aqui na panela, mais vai secar essa água das frutas. Lembrando que o abacaxi é uma fruta que tem bastante água, né? O maracujá, que tem bastante água, a manga. Então aqui a gente tem frutas com bastante água. Elas soltam líquido mesmo.
E isso também faz com que cozinhe e traga esse sabor, né? Porque o próprio caldinho das frutas, essa aguinha que vai se soltando, ela vai fazendo com que cozinhe todas essas frutas juntamente. E é isso que traz o sabor maravilhoso dessa geleia de frutas amarelas, tá? Se você quiser ela mais cremosinha, não precisa deixar essa aguinha aqui secar completamente. Agora, se você for colocar no recheio de bolo, por exemplo, eu recomendo que você deixe secar mais um pouquinho essa água, para não correr o risco de ficar vazando água no seu bolo, tá? E se for colocar no bolo, coloque exatamente em cima da massa, que aí a própria massa ela vai ser umedecida por esse caldinho que as frutas ainda porventura soltarem. Então você deixa direto em contato com a massa e depois cobre com o recheio, tá? Essa geleia de frutas amarelas fica maravilhosa com recheio de ninho, que tem aqui no nosso curso também. Ela fica com um sabor especialíssimo, porque o recheio de ninho ele é bem neutro, bem suave. E a geleia de frutas amarelas, ela realça bastante o sabor das frutas. Então isso traz um equilíbrio maravilhoso pro recheio, tá? Ó, percebam que já tá com um pouquinho caldo, ó. Eu vou deixar secar um pouquinho mais e já vou desligar. Olha que coisa linda essas sementinhas de maracujá. Que a gente vai vendo aqui, ó. Então não precisa ficar mexendo muito, tá? Deixa aqui um pouquinho para ela ferver completamente e esses sabores se misturarem. Quando vocês fizerem, vocês vão sentir esse cheirinho invadindo a cozinha de vocês, que é tão maravilhoso. Para quem gosta de frutas naturais, nossa, essa geleia ela é maravilhosa. Então agora a nossa geleia já está pronta, olha, já secou a água, tá? Para recheio de bolo ela tá maravilhosa. Olha que coisa mais linda como fica essa geleia de frutas amarelas. Então aqui a gente pode desligar o fogo, ó, desliguei. E vou passar para o nosso bowl, para que ela esfrie completamente, tá? Aqui eu tenho um bowlzinho. Se você quiser usar um de plástico também, melhor ainda, ele esfria mais rápido. Então aqui, ó, tá a nossa geleia. Como eu não tenho muita pressa aqui para que ela esfrie, então pode ser num de vidro, não tem problema, tá? Então a gente deixa aqui, a gente pode deixar assim abertinho um pouquinho, enquanto sai um pouco dessa fumaça, desse calor maior. E depois a gente pode vir tampando ou com a própria tampa do pote, ou então você pode também colocar um plástico aqui em cima, que ele também vai cobrir completamente a sua geleia. Assim que ela estiver fria, a gente pode utilizar, tá?